Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo direitinho? Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma aula gravada, remota, do conteúdo muito bem, do conteúdo do oitavo ano. O conteúdo do oitavo ano, ele vai contemplar justamente as situações em cima da independência dos Estados Unidos e, logo em seguida, da formação do seu território. Território esse que é um território gigantesco, como eu já falei, é um território que foi constituído através de compras de territórios vizinhos que pertenciam a outros países, territórios que foram anexados, que pertenciam a países vizinhos como o México, como também foi adquirido e comprado. Então, essas situações de formação do território norte-americano são situações que havia ali o desejo norte-americano, logo depois da sua independência, de ter um espaço territorial gigantesco para que promovesse a ocupação desse território e automaticamente esse território pudesse estar sob o domínio norte-americano. É bem verdade que os estados norte-americanos, hoje em número de 50, foram ganhando cada um a sua autonomia. No que se refere à lei sobre a maioridade penal, sobre o voto não ser obrigatório, penalidades jurídicas, sanções, todas essas circunstâncias aí que eram colocadas de forma com que cada estado tivesse a sua forma de pensar e buscasse pensar de forma autônoma, de forma independente do outro, mas pertencendo a uma federação, tá bom? Dito isso, nós vamos agora aproveitar esse momento para realizarmos situações de exercícios em cima dessas 13 colônias, que nós já vivenciamos elas, e como se deu esse processo de independência. Logo em seguida, nós iremos fazer uma abordagem em cima da expansão territorial dos Estados Unidos, como se deu essa expansão, e, por consequência, estudarmos uma guerra civil. Tá bom? Só vou fazer uma questão de exercícios aqui. Só uma questão. Diz assim: em dezembro de 1773, cerca de 20 colonos disfarçados de índios, portando plumas coloridas e pintados com rostos e braços, atacaram e ocuparam 3 navios britânicos no porto de Boston, atirando ao mar o carregamento do chá. Era um traje à autoridade de Sua Majestade Jorge III, o que deixou os ingleses indignados. Em resposta a esse incidente, o parlamento inglês determinou uma série de medidas coercitivas. Medidas coercitivas são medidas obrigatórias sobre a colônia, chamadas pelos colonos de leis intoleráveis. Esse trecho que eu acabei de ler, ele faz parte do livro História Geral de Cláudio Vicentino, editora Espião. Diz assim: entre as várias medidas coercitivas decorrentes das leis intoleráveis, podemos apontar letra A, eliminação do comércio triangular entre as colônias,
no norte e a Europa, ou entre as América e a Ásia, empobrecendo os colonos envolvidos. Letra B, controle das terras do centro-oeste em mãos do governador inglês de Quebec para impedir a expansão territorial dos colonos, garantindo o comércio de peles realizado entre ingleses e índios. Letra C, a Sugar Act, lei do açúcar, segundo qual o açúcar que não fosse proveniente, ou seja, vindo das Antilhas britânicas, sofreria uma alta taxação. Qual seria a alternativa, pessoal, a ser assinalada aí agora? 10ª questão, página 166. 10ª questão, página 166, é a letra B de bola, letra B. Agora vamos adentrar ao conteúdo sobre a expansão dos Estados Unidos. A expansão norte-americana vai se dar após a consolidação das 13 colônias, em que ali as 13 colônias do norte vão ganhar a sua quase que autonomia, vão buscar essa autonomia, vão romper relações com os ingleses, daí a independência começa a ser formada nos Estados Unidos. E vamos observar como se deu a finalização da independência e principalmente como vai ocorrer essa expansão territorial. Porque se você observar hoje o território norte-americano, aqui posto na página 169, ele é um território enorme, gigante, mas ele no seu início, lá nos seus primórdios, nem sempre foi assim. É preciso que a gente tenha essa noção, nem sempre foi assim. Então foi preciso tomar posse de territórios, comprar territórios, anexar territórios. E o país vizinho dos Estados Unidos até hoje foi o país que mais perdeu em relação a isso, que foi o México. O México perdeu um território enorme para os Estados Unidos. É verdade? Pois bem, na página 169 que eu acabei de mostrar, um texto em cima do mapa que mostrei diz assim: a independência dos Estados Unidos diante da Inglaterra em 1776 foi decisiva para que essa nova nação fortalecesse suas estruturas, inclusive a economia. No início, como vimos, o território era formado por 13 colônias, divididas na parte sul, norte e central da costa atlântica dos Estados Unidos. De fato, apresentava ali um pequeno território que provavelmente não resistiria a novas invasões. E, como aqui se esperava por parte dos ingleses, que os ingleses então queriam invadir o território como se fosse uma revanche, como se fosse uma vingança, porque os colonos ingleses, vocês sabem muito bem, fugindo da perseguição religiosa, eles fizeram o quê? Migraram para os Estados Unidos da América. Tá bom assim? Nesse sentido, os norte-americanos iniciaram anos e anos mais tarde, mais precisamente em 1803, com a compra do território da Louisiana, seu processo de expansão que se deu de forma bem rápida e bem consistente, definindo em menos de 100 anos o território hoje
conhecido dos Estados Unidos. Não é verdade? Isso. É aqui aquele mapa que eu mostrei a você. É um mapa político, só reforçando mais uma vez, é um mapa político das regiões compradas ou anexadas pelos Estados Unidos. Avançando com o nosso conteúdo, nosso estudo, nós vamos para a página 170, que diz o seguinte, que vai explicar, não é, os motivos e as razões e as características e as formas, melhor dizendo, as formas que os Estados Unidos vão empreender na sua expansão, com 4 estruturas, você vai ver daqui a pouco, né? Após a independência e paralelamente ao expansionismo americano, várias levas, ou seja, várias quantidades de imigrantes vieram aos Estados Unidos em busca de obter terras produtivas para se estruturarem na vida, pois sabiam da expansão territorial. Os principais imigrantes vieram da Inglaterra, do País de Gales, dos Países Baixos e dos estados alemães. Muitos destes vinham fugindo das perseguições políticas, mas principalmente religiosas, pois eram seguidores de religiões protestantes, como anglicanismo, luteranismo e presbiterianismo. Prosseguindo então, os Estados Unidos usaram 4 formas estruturais para conquistar ou adquirir novas terras e regiões para compor seu exército, através de compra, quanto através de guerras. A habilidade e o poderio militar ficaram bem claros, demonstrando que, aos poucos, se criava uma nação forte e imperialista. Vamos ver agora as 4 formas estruturais que os norte-americanos utilizaram para tomar posse, para aumentar seu espaço territorial. Confrontos e conflitos armados. A maioria das guerras pela anexação de territórios aos Estados Unidos se deu com o México, principalmente em relação ao Texas. Os habitantes dessa região, durante a Guerra de Independência, decretaram sua independência do México, contrariando totalmente os mexicanos. Passaram 10 anos independentes, tendo depois aceitado incorporar seu território à nação americana. Isso gerou forte conflito com os americanos, que saíram derrotados em 1845. Perderam boa parte do território através do Tratado Guadalupe Hidalgo, que também, veja bem, observe bem aqui, que também estabelecia a anexação de outras regiões como Califórnia, Utah, Nevada e Novo México.
não é? Então, aí você tem, após o Tratado Guadalupe Hidalgo, a anexação dos Estados Unidos desses 4 territórios, dessas 4 regiões: Califórnia, Utah, Ohio, na Califórnia, Utah, Nevada e Novo México. Em contrapartida, né, para ninguém achar ruim, os Estados Unidos pagaram 15 milhões de dólares aos mexicanos. Perceberam aí como foi essa estrutura, a primeira estrutura que eu estou mencionando, que os norte-americanos usaram para ter de sua posse o território norte-americano. A consolidação de territórios que não pertenciam, não eram estados confederados, eram estados isolados, mas que com a compra, dinheiro colocado à frente, facilitou muito o processo de anexação desses territórios, né, de pertencimento agora dos norte-americanos, saindo das mãos dos mexicanos, partindo para as mãos norte-americanas. Uma outra estrutura que vai favorecer essa expansão territorial é na página 171, expulsão dos indígenas. Chegando em muitas regiões, principalmente na parte oeste do atual território dos Estados Unidos, os americanos encontraram tribos indígenas de diversas etnias, como Sioux, Cherokee, Apaches, entre outros. O encontro acabou gerando confrontos armados, resultando na destruição de culturas e morte de indígenas. Os sobreviventes eram submetidos a trabalhos forçados. Muitos desses índios habitavam o estado da Louisiana, do Arizona e de Nevada. Aqui nós temos uma figura, uma imagem que mostra como os indígenas se organizavam nas suas tribos, né, e foram dizimados quase que na sua totalidade. Uma outra estrutura criada pelos norte-americanos para aumentar seu espaço territorial foi a compra de regiões. Diz assim: logicamente, após sair de uma guerra de independência bem-sucedida, os americanos estavam bem fortalecidos, o que facilitou as relações com aliados como a França. Assim, iniciaram o processo de expansão, comprando territórios pertencentes às nações europeias e que fossem importantes estrategicamente, pois possibilitariam avançar para o interior. Em 1803 foi comprada a Louisiana, que pertencia aos franceses e correspondia a boa parte da região central americana, sendo importante para a consolidação de sua força. Foram pagos aí 15 milhões de dólares com a anexação da Louisiana. Então, significa dizer que os norte-americanos já gastaram aqui, pelo nosso estudo, pelo avanço que nós temos do conteúdo, os americanos gastaram cerca de 30 milhões de dólares aqui em anexação de territórios. É um valor muito alto, hein? Imagine você, se o Brasil tivesse que pagar essa bagatela para anexar algum país vizinho que passaria a pertencer ao nosso território. Relações diplomáticas. Essa aqui é a última estrutura. Ao mesmo tempo que compravam regiões,
os americanos passaram a usar também relações políticas, tanto externas quanto internas, para adquirir territórios, aumentando seu poderio econômico, pois explorariam novas culturas de produção e extrativismo. Oregon, por exemplo, foi anexada ao território dos Estados Unidos após a anexação com os ingleses, que aceitaram cedê-la em troca de relações mercantis. Então, a relação diplomática, as relações externas que os Estados Unidos mantinham com os outros países eram uma relação muito forte, muito intensa e tendo uma situação muito favorável para que os territórios fossem cedidos ou até mesmo comprados pelos norte-americanos. Vamos para a página 172. Agora vamos perceber quais eram as consequências do expansionismo norte-americano. Vamos ver como se deu. Se deu de forma pacata ou não, ou se teve conflitos. Preste atenção aí no serviço. Muito bem. Todo o processo de expansão dos Estados Unidos trouxe consequências positivas e também consequências negativas para as 13 colônias originais. A justificativa para essa expansão foi chamada de Destino Manifesto. Destino Manifesto consistia na ideia de que Deus atribuiu ao povo americano as condições religiosas e políticas para dominarem todas as regiões que seriam anexadas, afirmando que este povo seria o povo eleito de Deus e que os indígenas não tinham evolução social, física, tecnológica para ter controle das suas terras. Não é? Então aqui uma visão preconceituosa para com os índios, dizendo que os índios eram inaptos, não tinham desenvolvimento estrutural, físico, social para ter controle sobre as terras. E agora os bonzinhos norte-americanos vão cuidar das terras indígenas. Não é? Então percebam aí que discurso, não é, muito preconceituoso que os norte-americanos tinham. Não é? Com a conquista de novas regiões, houve maior crescimento, pois havia mais matéria-prima em um mundo e um grande mercado consumidor. Fortaleceu-se a produção do trigo e milho. No campo industrial, consolidou-se a produção têxtil. A construção de barcos a vapor e linhas férreas ajudaram de forma decisiva o escoamento da produção. Isso na região norte. Vamos observar como se deu essa questão na região sul. Região sul apresentou grande crescimento, assim como a região norte, pois sua economia era baseada na produção industrial e agrícola, voltada para o mercado externo e com trabalho escravo dos negros. Houve aumento na produção de trigo, cana-de-açúcar, milho e arroz. A indústria de tecido, ou seja, a indústria têxtil e de algodão, corresponde a 15% da indústria nacional.
toda ela voltada para o mercado externo, principalmente o comércio com a França. Ainda em cima de exercícios, na verdade, convido vocês para, na página seguinte, ou seja, página 173, observar essa questão. Contextualize os anos seguintes à independência dos Estados Unidos, caracterizado pelo processo de expansão territorial. A resposta: os anos seguintes à independência dos Estados Unidos foi marcado pela afirmação das 13 colônias, que foram vetor do processo revolucionário. Ponto. Estas compreendiam um pequeno território e, para consolidar sua emancipação, entendiam que deveriam desenvolver um processo de expansão, deslocando-se para o interior, partindo da costa, voltada para o Atlântico. Baseando-se na teoria do destino manifesto, segundo a qual Deus elegeu o povo americano para expandir. Deus elegeu o povo americano para expandir e tomar as terras indígenas em 1803 nos Estados Unidos, não é? Aí temos Terra dos Indígenas em 1803. Pronto? Muito bem. Na página de número 174, temos uma outra estrutura que vai colaborar, aliás, melhor dizendo, para a independência dos Estados Unidos e principalmente do espaço territorial. Não é isso? Isso, muito bem. Lá vai a resposta aí. Expulsão dos indígenas, página 174. Resposta: muitos territórios pertencentes às tribos Cherokees e Apaches foram tomados à força. Com guerras violentas, ponto. Os sobreviventes eram submetidos a trabalhos forçados. Muitos desses indígenas habitavam os estados da Louisiana, Arizona e Nevada. Muitos desses indígenas habitavam os estados da Louisiana, do Arizona e de Nevada. Ok, meus queridos? Vou deixar essa página para vocês para casa, na verdade, 174, não é? Tarefa de casa, 8º ano, tá bom? Essa página 174 toda para você fazer. 173 e 174.
É isso? Tá bom? Por hoje é só, estou terminando. Forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.